E salve Dev, eu sou o Felipe, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um novo recurso, na verdade não um novo recurso, mas um recurso melhorado no React 19, que são as refs. Bom, o que que são as refs? As refs, elas são uma forma que o React tem de acessar elementos do DOM ou de componentes do próprio React de uma forma controlada, só que sem passar pelo ciclo de renderização normal do React. Então a gente consegue acessar, por exemplo, um componente, um elemento do DOM, um botão, um input ou qualquer coisa assim, sem que a gente interfira no ciclo padrão de renderização do React. Então, vamos ver isso funcionando na prática? Bom, aqui eu tenho um componentezinho que eu escrevi, que é um componente de input. Então ele tem aqui, ó, o myInput é o nosso componente, e esse componente ele basicamente tem uma div para falar aqui que ele é um flex, com flexco e um tamanho de 400, ele tem uma label e ele tem o próprio input. E esse input ele tem uma ref aqui, que é o que passa a referência desse componente nosso para a nossa página aqui no Next, né? Eu estou utilizando o Next aqui, mas isso vai funcionar se você usa o Vite, se você usa o próprio Create React App padrão. Não se apega aqui ao Next, eu estou usando aqui só porque é mais fácil, mas ele vai funcionar em qualquer framework que usa o React. E aqui dentro da minha forward ref, eu tenho basicamente um use ref, onde eu estou guardando, né, onde eu vou guardar o valor ou uma referência para esse input aqui. Tem uma função de handle click, e essa função de handle click vai usar a referência para aquele input nosso, né, para esse componente aqui de input, ele vai utilizar essa referência para dar um foco no input. Então aqui embaixo eu tenho o meu input e eu tenho um botão que ao clicar nesse botão ele vai focar no nosso input. Então vamos ver isso funcionando? Olha só, estou aqui no meu componente, na minha página nova ref, forward ref, e vocês podem ver aqui ó, que o meu input ele não está focado. Ele foca se eu clicar dentro dele, ó, o estado de focado dele é esse com a borda mais escura, então eu posso digitar aqui dentro. Mas se eu der um recarregar aqui, e eu não tenho foco nesse input, e eu clicar aqui no botão de focar input, olha só, eu consigo focar o meu input de dentro da minha página, eu consigo acessar a referência lá dentro do meu componente, através do DOM, e consigo fazer o foco no meu input. E isso não serve só para fazer o foco, tá? Isso serve para qualquer manipulação de DOM que você quiser, que você sentir necessidade. Na forma antiga, para a gente poder utilizar o ref e poder passar essa referência do nosso input para fora dele, né, para as páginas que foram utilizar eles, eu precisava utilizar o forward ref. Precisava englobar todo o meu componente dentro do forward ref, receber as props do meu componente, passar depois das props o ref, né, porque o ref ele não era considerado como uma propriedade de fato, então eu precisava passar ele aqui na frente, né, como um segundo argumento da minha função forward ref, e daí eu escrevia aqui o meu componente e passava aqui o ref para ele. Daí eu poderia utilizar o ref aqui no meu input, né? O meu input aqui receberia o ref e eu poderia usar aqui ó, o useRef para armazenar dentro de uma constante ou de uma variável a referência para aquele meu input que está aqui dentro. Tá, mas como é que eu faço isso agora? O que que mudou para o React 19? Ficou um pouco mais fácil da gente fazer isso. Vamos fazer? Vou criar aqui dentro da pasta nova ref um arquivo, ele vai ficar dentro da pasta ref e vai ser o page.tsx, já que a gente está aqui no Next. Aqui dentro eu vou exportar um componente, padrãozinho do Next, export, default function, vai se chamar aqui refPage, e aqui dentro do return eu vou retornar alguma coisa, eu posso simplesmente pegar aqui, ó, vou pegar o mesmo HTML que a gente está usando aqui e vou colar lá dentro. Então a gente vai retornar isso daqui. Vai dar uns errinhos ainda, porque eu não tenho my input, não tenho input ref e não tenho meu handle click ainda. Agora eu vou criar aqui o nosso componente utilizando o novo ref, né, a nova forma de utilizar o ref no React 19. Então aqui, ó, vou criar uma função, function myInput. Dentro do myInput aqui, eu posso passar o label, o ref, né? Lembra que lá eu estava passando o ref como segundo parâmetro da função forwardRef? Aqui eu já posso passar ele direto como uma propriedade. Então, o label, o ref e aqui o rest, né? Que eu vou pegar o label e mais tudo que tiver dentro de propriedade. Vou dar um return aqui. E aqui dentro, posso escrever o meu componente normalmente. Vou copiar o componente que está aqui dentro. Prontinho. Vocês verem que o componente em si ele funciona do mesmo jeito. O que muda é a forma com que a gente passa o ref para o nosso componente. E eu preciso tipar esses carinhas aqui, então eu vou criar aqui um type, vai ser o myInputProps, myInputProps. E aqui eu não preciso mais tipar ele dessa forma aqui, ó, label passando uma string para label e fazendo aqui um React Input HTML Attributes HTML Input Element. Eu posso simplesmente tipar o label, que vai ser uma string, e posso tipar o nosso ref. Mas como que eu sei? Ó, aqui ele autocompletou, mas como que eu sei qual é a tipagem do ref? Eu posso passar o mouse aqui em cima do ref e olha só, ref HTML Input Element.
HTML Input Element porque eu estou criando o input. Se eu quisesse acessar o DOM, por exemplo, de um botão, aqui seria HTML Button Element, e assim por diante. Então, eu vou copiar esse carinha aqui e vou colocar aqui. Só que aqui ele vai reclamar, né, porque ele não está importado. Como eu não quero importar, eu vou passar aqui direto um react.ref, que aí vai funcionar. Daí, esse myInputProps aqui, eu posso simplesmente tipar aqui as propriedades do meu componente. E agora está funcionando bonitinho. E aqui, como eu estou usando o Next, o useRef, o hook useRef do Next, ele precisa que o componente seja do tipo client. Então, eu vou precisar passar o client component aqui em cima. Né? Na verdade, o useClient, não o client component. E agora, aqui dentro da nossa página RefPage, eu vou passar aqui um const inputRef vai ser igual ao nosso useRef. Opa, useRef. Vou importar ele aqui do React. E a gente precisa passar um valor para ele, que é o valor nulo, né? O valor inicial. Então, assim que ele iniciar o componente que ele estiver montando, ele vai receber o valor nulo. E quando ele achar a referência para esse input aqui, ele vai se tornar a referência para esse input. Então, eu preciso também tipar esse carinha aqui. Mas eu não vou tipar ainda porque eu vou te mostrar o porquê que eu preciso tipar ele. Agora, eu vou criar a função de handleClick, que é a funçãozinha ali do nosso botão que eu vou usar para focar o nosso input. Então, eu vou pegar o handleClick aqui. Opa, handleClick é igual ao my own function. Vou criar ele aqui como my own function. E aqui dentro eu vou ter o nosso input ref.current, porque eu quero pegar a referência corrente, né, atual desse input, ponto focus. Fazendo isso aqui, olha só, ele vai começar a reclamar que o input ref.current é possivelmente nulo. Então eu posso vir aqui, colocar um ponto de exclamação, que eu vou estar falando, opa, esse cara aqui sempre vai existir, confia. Só que ele vai reclamar que o focus aqui, ó, pode não existir do tipo never. E como que eu faço para resolver isso? Tipando o nosso useRef. Então, o nosso useRef ele vai receber uma tipagem aqui que vai ser exatamente aqui, ó, a HTML Input Element, porque eu tô dizendo que a referência desse input vai ser do tipo HTML Input Element ou null. O null aqui simplesmente porque o estado inicial do nosso useRef ele é nulo. E aqui em cima também, ó, no ref, não é necessário, mas é legal a gente passar também aqui que ele pode ser essa mesma tipagem. O ref, né, o React Ref HTML Input Element, ou nulo. E dessa forma aqui agora, a gente consegue fazer a referência do nosso input através de propriedades. Vamos ver isso funcionando? Então, eu só vou mudar aqui o nosso botão para verde, para a gente ver aqui, ó, que a gente está em outra página agora. Então, vamos aqui, ó, nova ref barra ref agora, que é usando a forma do React 19 para passar a nossa ref. E olha só, se eu clicar aqui, ele simplesmente pega o foco do meu input. Ou seja, a minha página ref, né, a minha ref page, está conseguindo acessar diretamente dentro do meu componente, na árvore do DOM do meu componente, o nosso input. Então agora eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser aqui com ele, manipulando dessa forma. Então agora ficou muito mais fácil, muito mais simples trabalhar com componentes customizados, passando a referência da árvore do DOM desses componentes para fora deles, para serem manipulados da forma que a gente quiser fora do nosso componente. Isso aqui vai ajudar demais, mano, demais mesmo. Então, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like que ajuda demais o canal aqui a crescer, aos vídeos serem recomendados para outras pessoas. E se não for inscrito, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos aqui do canal. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te ajudo a resolver. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou, valeu e fui!